eles urso colocam polar. colares Colar de no GPS urso desse tamanho, gigante, no urso polar, para estudar ele. E eles colocaram em um urso, 2 ursos, 3 ursos, e aí eles começaram a botar metas, em começar a colocar em todos os ursos, todas as fêmeas têm que ter um colar. Então, o helicóptero está voando o tempo inteiro, eles estão dardando, dardo no urso, o urso dorme, coloca um colar, dorme, coloca um colar, e não termina nunca, E aí eu cheguei pro cara que é o organizador, o chefe lá, eu pedi assim, mas por que tu faz isso? Tu não vai criar gelo pros polares, tu não vai dar comida. E vários estão morrendo nesse processo de anestesia. Quando coloca anestesia, o urso não acorda. E aí ele me disse, por causa da mudança climática, a gente tem que conscientizar as pessoas e tal e tal. E aí passou um tempo, ele me chamou e falou assim, Chico, tu quer saber por quê? É porque eu não tenho o que fazer com todos os meus funcionários. Eu não tenho o que fazer com eles. Eles vão perder o emprego. Se eu parar de botar colar em urso, eles não vão ter mais onde trabalhar. E os ursos, quando acordam, eles batem a cabeça, eles tentam tirar o colar, eles ficam surtados, eles deixam os filhotes para trás. A gente está estudando os ursos na biologia, o pessoal que está na faculdade não tem noção, mas está estudando teses que vêm a partir desse comportamento completamente anormal do animal. Para quê? Para sustentar o sistema. Então o sistema é contra a natureza e a natureza é a cura. Chico, a sua indagação é válida. Vamos lá, tentar pontuar tudo aquilo que você falou. Você disse para que está colocando colar com GPS nos ursos? Se você, ao invés de estar dando comida, ou então colocando gelo para o urso polar. Uma coisa que seria um pouco inviável, né? Aliás, não dá nem para você ficar colocando comida descontrolando a população do urso polar ao ponto de que você está tendo degelo. Isso é uma coisa real, está acontecendo o tempo inteiro. Depois, o cara que te falou com você disse que, olha, ele não tem o que fazer, ele tem que simplesmente estar no sistema, porque ele precisa fazer com que as pessoas que estão com ele comam, né, tenham direito a trabalhar e etc. E para isso eles precisam colocar o colar no urso polar. Você questionou também sobre a possibilidade dos ursos estarem sendo anestesiados e morrendo no processo de anestesia, fêmeas deixando os filhotes, etc. Para quê, afinal de contas? Para o pessoal da biologia estudar na faculdade, mas estudar o quê? Estudar esse comportamento anormal de ursos com o colar, com GPS? Basicamente foi isso. E no final você diz que, não, porque a gente tem que respeitar a natureza. Bom, vamos por parte tentar responder a sua dúvida, porque é a mesma dúvida das pessoas, de um modo geral, cara. E aí você vai entender mais ou menos para que a gente da biologia faz isso. Olha, quando você falou com um camarada lá, sobre a perspectiva do porquê eles estarem colocando o colar, você provavelmente estava falando com alguém que não é da área, apenas um capataz. Alguém que estava recebendo ordem de cientistas de fazer, e estava fazendo as coisas meio assim, né? Olha, eu tenho que fazer, então vamos fazer. Vamos pegar o urso, dopar o urso, colocar o colar e etc. Mas esse alguém provavelmente não é alguém que é o cientista especializado explicando do porquê colocar o colar no urso polar. Simplesmente era o dono do helicóptero, simplesmente é o dono da equipe, simplesmente é o capataz. E foi a melhor explicação que ele pôde te dar. É do tipo, olha, estão me pagando e eu estou fazendo o que estão me pagando. Bom, de fato, quando você vai fazer essa intervenção, você pode ter revés. Você pode sim ter ursos que vão acabar morrendo quando você vai colocar o colar. Você pode sim ter fêmeas que abandonam os filhotes. Por isso que você precisa de ter um acompanhamento. Precisa de ter um veterinário, precisa de ter um biólogo. Eles precisam estar juntos para evitar esse tipo de acontecimento. Mas esse acontecimento, ele está previsto, ele pode acontecer em uma porcentagem pequena. Isso é real, você tem razão. Isso pode realmente acontecer. Porém, os dados que vão ser conseguidos com os ursos, com os colares, cara, esses dados são muito importantes, são altamente significativos. São esses dados que vão fornecer aos cientistas as noções, a noção espacial do que está acontecendo, se está reduzindo o território dos ursos, se está aumentando o território dos ursos, como é que eles estão andando no meio do caminho, se eles realmente estão se distribuindo, se eles estão diminuindo de população, se estão aumentando de população. Todos esses dados são extremamente importantes. Você consegue entender como funciona daqui para frente esses ursos ao longo dos anos. Eu sei que
incômodo. Eu sei que o troço é gigantesco, mas a gente já fez testes, por exemplo, com onça, com colares também bastante grandes, e a gente reparou que eu mesmo tenho um vídeo de onça entrando no rio e predando jacaré dentro do rio o tempo inteiro. Assim, esse colar provavelmente também está preparado para que o urso possa entrar na água e etc. Óbvio que um pouco de incômodo vai acontecer, mas no final das contas será para produzir dados para salvar os ursos, porque afinal de contas, só assim você vai entender a quantidade de gelo, só assim você vai entender se eles estão conseguindo chegar até as suas presas, só assim você vai entender se eles estão fugindo da área de gelo, invadindo a área terrestre, invadindo a cidade e etc e tal. Tudo isso por conta de colares de GPS que estão identificando exatamente onde esses animais estão. Então, veja, eu sei que isso parece para você assim como algo antinatural, porque afinal de contas está colocando um colar feio no urso, que deveria estar lá sozinho e vivendo por ele, e a gente aproveitando a natureza. Mas, Chico, não é o que está acontecendo. O aquecimento global é uma realidade. Eu respeito você como um dos caras, pelo menos um brasileiro, que mais conhece de gelo. A gente sabe disso, o seu conhecimento é notório. Mas aí também tem um pouquinho do conhecimento da biologia. Eu lembro de você ter falado de um vídeo, como por exemplo, você estava lá no Alasca, se não me engano, ou no Canadá, uma coisa assim, e você viu uma área que antes era completamente gelada e que de repente começou a apresentar raízes, né? Apresentar fósseis de raízes ou algo parecido. E aí, na sua concepção, a sua ideia era de que, tipo, não, é que a natureza está tomando de volta aquilo que era. Não, Chico. Na verdade, o local que você estava, há milhões de anos atrás, que é onde representa aqueles fósseis que você está, não estava naquela mesma posição do planeta. E é por isso que você está vendo fósseis de determinadas plantas e etc. Ou seja, o aquecimento global é uma realidade. As mudanças climáticas estão aí. Viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul. A gente precisa, sim, dos dados. A gente precisa monitorar os ursos. E é por isso que se fazem essa colocação de colares, entende? Então, assim, não tem como fugir disso, cara. Infelizmente, alguns ursos serão perdidos, mas se a gente não tiver os dados de como está a população, de como está a saúde desses animais, quando você coloca o colar, você faz um monte de coisa. Você coleta sangue, você coleta, vai saber que tem parasita, se não tem parasita, se os animais estão no período reprodutivo, se não estão. Tudo isso são dados extremamente importantes para os biólogos estudarem. Espero que você tenha compreendido essa, cara, e eu sou teu fã. Parabéns aí pelo seu trabalho lá no gelo. Eu gosto muito. Mas, infelizmente, a gente precisa dos dados para salvar esses animais e, quem sabe, salvar a própria humanidade.